E aí o que você tem que evitar é se deixar conduzir, do ponto de vista escatológico, por algum teólogo dispensacionalista, ou pastor dispensacionalista. Quem é o dispensacionalista? É aquele cara que tem aquele mapa de cronologia da volta de Jesus, todo bem feitinho, sabe? Você tem que dar para Jesus para informá-lo, para ele dizer, ué, é mesmo, eu não sabia, obrigado por me dar a conhecer o meu próprio futuro. Porque Jesus disse, quanto a essas coisas nem os anjos sabem, nem o Filho, mas somente o Pai. Exceto alguns teólogos pentecostais, dispensacionalistas, que dizem que sabem tudo, e cada um escreve o seu mapa cronológico, até a volta de Jesus, às vezes com data, outras vezes não com data exata, mas com uma época, um período. Eles não querem datar, mas eles dizem, não, é mais ou menos nesse período que ele vem. Aí tem toda a descrição, ele vai chegar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tem todo um protocolo, tem um cerimonial escatológico escrito para Jesus cumprir. E aí ele não vai deixar os crentes passarem por tribulação, vai arrebatá-los para que eles não vejam nenhuma dor, nenhuma angústia, vão ser tirados antes, vão ser deixados aqui os outros que não eram pentecostais dispensacionalistas, vão ficar, e na realidade é isso que se pensa mesmo. Quem não crê naquilo vai ficar, porque você vai ser levado se você crê naquela cronologia que Jesus nunca ofereceu. Mais de 110 anos para cá, começou a ser desenvolvido pelos neopentecostais. Antes deles, foi desenvolvido pelos adventistas, foi desenvolvido pelos testemunhas de Jeová. É bem verdade que em alguns outros momentos raros da história da igreja, houve figuras com algum tipo de pretensão quanto a declarar que Jesus estava voltando, então vamos subir nos montes, como aconteceu com Montano e com o grupo dele, os montanistas. Mas houve um trauma tão grande dessa experiência que durante muito tempo ninguém fez isso. Na Reforma Protestante, ninguém falou disso. E Calvino, por exemplo, não queria comentar o Apocalipse porque dizia que era um livro indevassável. E Lutero achou que o Apocalipse nem precisava estar na Bíblia. Podiam tirar, porque era um livro selado, então não adianta a gente ter aqui um livro selado que a gente não entende. Então Lutero tinha esse tipo de simplismo. E Calvino dizia, não, se não dá para explicar, é melhor retirar. Não faz falta. Mas eles mal sabiam que 400 anos depois, quase isso, surgiriam os pentecostais que desenvolveriam uma escatologia toda mapeada e cronologizada de cada passo e momento de Jesus até a consumação final. Como eu disse antes, houve Ellen White, dos adventistas, depois a gente tem os testemunhas de Jeová, com Rutherford, também dizendo quando é que Jesus voltaria, e aí chegaram os pentecostais dispensacionalistas, já marcaram a data várias vezes, aí Jesus não vem, eles mudam, nem pedem desculpa a ninguém, mas eu, nos dias da minha vida, que não são tantos, são só 65, porém, vendo o fenômeno cristão, evangélico, se desenrolar diante dos meus olhos, na minha casa, o tempo todo, mesmo antes de eu me converter, e depois de convertido, aí então eu tive uma overdose de tudo isso, das leituras e das experiências práticas com essas figuras. Graças a Deus, eu nunca entrei na deles, jamais. A minha opção e o meu discernimento escatológico me dizia que aquilo tudo era fantasia norte-americana, porque essa escatologia pentecostal foi desenvolvida na América.
E americano não experimenta sofrimento como os demais seres humanos. Então, Cristo pega eles antes, eles são levados antes, é tudo privilegiado, é conforme o capitalismo vencedor, é também a escatologia dos crentes desse ambiente. Isso veio transferido para cá e tem vínculos não conscientes, mas inconscientemente tem vínculos com a teologia da prosperidade, com todos esses poderes atribuídos aos crentes, estão presentes também no desenvolvimento da cronologia escatológica deles. Então, eu dizia a você, só tome cuidado para que o seu estudo de Daniel, de Ezequiel, não seja com você sendo guiado pela mão por algum mestre de ensino cristão dispensacionalista. Se o cara for dispensacionalista, cai fora, porque você só vai aprender uma espécie de construção da Disney escatológica para você. E não tem nenhuma relação com a realidade ensinada por Jesus acerca do que vem adiante. E a última coisa é dizer, só vale ler Ezequiel e Daniel tendo Jesus como chave interpretativa. Aí você vê como foi que Jesus tratou as ocorrências dos últimos dias. E eu leio Ezequiel e Daniel a partir de Jesus, tanto quanto eu leio Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, 1 aos Coríntios 15, ou leio Apocalipse, tendo Jesus como chave hermenêutica. O que passa pelo filtro de Jesus fica na minha construção, na minha arquitetura escatológica, que não tem mobiliário, não tem detalhamento, tem estrutura só, para eu ter uma ideia. Mas até o Apocalipse, eu leio o Apocalipse a partir de Jesus como chave hermenêutica. Eu não tenho permissão para ler o Apocalipse e criar uma volta de Jesus diferente do que Jesus disse em Mateus, em Marcos e em Lucas sobre a sua segunda vinda. É a partir dessa referência de Jesus nos evangelhos que eu vou ler profecias para trás e vou ler profecias para frente, do Velho Testamento no Novo Testamento. E tudo tem que passar pelo filtro de Jesus. Tem que ser aberto pela senha do Evangelho para poder ser, por mim, absorvido. Do contrário, se tiver alguma coisa esquisita em relação a Jesus, eu deixo fora. Mas deixo na hora, não quero nem saber. Podem ter certeza absoluta disso. E o nosso tempo esgotou, Braulinho.